agradecendo a Jesus pela oportunidade que recebemos mais uma vez. E neste momento nos envolvendo com esse oceano incomensurável de amor que sustenta o universo inteiro. Pois que é dias que a criatura precisa entender que é filha do universo e não circunscrita a um espaço-tempo de alguns anos em alguns lugares, para que possamos de fato absorver a inspiração divina, o amor divino, a realização divina em nossas vidas. Se sofremos, também nos erguemos. Se desanimamos vez por outra, também somos animados por aqueles que, como nós, perambularam na terra, sofrendo, testemunhando, mas crescendo. Assim, neste dia, nesta noite de hoje, lembrando daqueles cristãos, seguidores de Jesus, que sem compreender completamente a situação, e o amor que sentiam naquele coração tão terno e tão próximo da dor humana, davam suas vidas sem hesitação. Assim que estes mesmos espíritos que sustentam o pensamento do homem da terra para o bem, para o amor e para a verdade nos dias de hoje, possam sustentar os nossos pensamentos e atitudes, principalmente tendo em vista os desafios que nos chegam a todo instante. Olhemos para a dor e aceitemo-la, porque em cima da dor, depois da dor, há a redenção. Depois da redenção, a alegria do dever bem cumprido e do aproveitamento das horas da terra com crescimento inegável e definitivo. Seja conosco, Senhor. Abençoe esta noite, nosso estudo, e que possamos com Ele cooperar nos trabalhos que nos envolvem na casa espírita, onde quer que estejamos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos continuar, na verdade, né? Nosso estudo aqui, falando dos fluidos, hoje tentando colocar um pouco mais a respeito da criação, da identificação e a manipulação de fluidos magnéticos. Só lembrando, né, gente, que o fluido magnético que eu mencionava na semana passada, né, é aquele fluido produzido pelo espírito encarnado. Então, vamos lembrar que a gente tem o fluido espiritual, que é aquele fluido que compõe o mundo espiritual, e o fluido materializado, ou fluido próprio do universo material, que nós estamos chamando genericamente de fluido magnético. Lembrando que esse fluido magnético ele possui aspectos da vitalidade, aspectos do ser físico, né, da matéria física, aspectos da matéria biológica, por isso que eu falei vitalidade, e também dos pensamentos do espírito, quando os pensamentos estão sempre revestidos de emoções, de sentimentos, de experiência. Então, isso tudo forma o fluido magnético. E é esse fluido que a gente acaba manipulando, né, no sentido de cooperar no mundo espiritual. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai recordar aqui é aquelas três, ou melhor dizendo, aquela lei importantíssima, chamada lei de afinidade fluídica, que é a lei fundamental dos fluidos. Né? Ou seja, os fluidos sempre se atraem, sempre se combinam, sempre se unem em função da semelhança da sua natureza. Por que isso aí é importante? Porque isso quer dizer que os fluidos possuem uma natureza. E também são dotados de propriedades dinâmicas, ou seja, eles não são alguma coisa que você concebe como algo parado, estático. Na verdade, é uma flutuação, né? É uma espécie assim de água de um oceano, ou melhor dizendo, de um lago muito grande,
e que o vento constantemente está fazendo aquela água fazer aquelas ondinhas, né, aquelas movimentações. Você pode imaginar que esse campo é o campo dentro do qual, esse fluido é o fluido dentro do qual nós criamos. Tá? Então, ele tem uma natureza em função daquilo que nós fazemos para modificar, tá, a sua propriedade, as suas propriedades mais comuns ou mais intrínsecas. Além disso, nós temos como lei de causa e efeito, que eu mencionei na semana passada, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que nós temos sempre, qualquer ação que façamos, estamos submetidos à lei de causa e efeito. Então, não adianta se teimar, não adianta esperar, não adianta ir contra a lei de causa e efeito. Mas, graças a Deus, nós não sabemos exatamente a extensão ou a intensidade com que essa lei de causa e efeito se manifesta. A gente vê o efeito externo dela. Por exemplo, quando você lê um romance, e você vê de uma vida para outra determinada ocorrência acontecendo em função da vida anterior, e a gente chama isso de lei de causa e efeito. Bom, a gente sabe que isso é real, tá? Mas é uma manifestação educativa, pedagógica, para que a gente possa entender o mecanismo. O que, de fato, a gente sabe que acontece é que essa lei, ela é um dos aspectos da lei divina, portanto, ela não deixa nunca, em momento algum, de atuar. Eu estou insistindo muito nisso, é porque você não vai conseguir entender o efeito e o propósito da irradiação no quesito da manipulação fluídica. Deixa eu deixar alguém entrar aqui. Se você não compreender o efeito permanente da lei de causa e efeito. Tá? Então, esse efeito permanente da lei de causa e efeito, ele atua materialmente falando através do fato fluídico, né? Onde essa frase aí embaixo explicaria ou fundamentaria isso. Somos bombardeados sempre pelo mesmo tipo de fluido que estamos a emitir. É isto que garante o mecanismo da lei de causa e efeito sempre presente e atuante em nós. Então, isso aqui foi visto nas semanas passadas, né, para a gente poder continuar. E hoje eu vou tocar um pouquinho mais adiante, falando, então, da manipulação dos fluidos magnéticos. O que faz a gente manipular esse fluido magnético, tá? Bom, Kardec já não coloca nessas palavras, mas você vai ver lá na Gênese, né, que a gente faz a manipulação fluídica de duas maneiras, tá? Sem perceber que você manipulou, que você está manipulando. Como é que pode isso? Bom, você não percebe que está respirando, a não ser que você preste atenção na respiração, certo? Você não percebe que está fazendo digestão, a mesmo que esteja passando mal, porque comeu demais, alguma coisa assim, ou porque não comeu. Então, de certa maneira, há muitos processos automatizados, e você não se dá conta da existência deles. Então, você manipula fluido sim o tempo inteiro, mas não percebe. Mas também há a manipulação consciente dos fluidos magnéticos, que vão desde aquela capacidade de produzir determinados efeitos, que ficou famoso na TV, eu acho que vocês devem ter visto alguns desses demonstrações, né, quando faz uma hipnose, por exemplo, muito interessante. Hoje em dia tem muitos vídeos na internet interessantes, até aquelas manifestações mais, assim, extraordinárias, como, por exemplo, não sei se quem aqui já ouviu falar em Philippe de Lyon, da cidade de Lyon. Alguém já ouviu falar aqui? Philippe de Lyon? Não? Philippe de Lyon, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que ele fez. Simplesmente, a palavra correta é extraordinário. Capacidade, ele é posterior a Kardec. Kardec morre em 1869 e ele continua, ele já está encarnado, né? Mas ele tem, assim, uma ascensão no sentido do que ele faz, no final do século XIX, principalmente. Ele tem a capacidade de cura pela manipulação fluídica que é extraordinária. Mas, segundo ele próprio, né, Philippe de Lyon foi um dos discípulos de Jesus, tá? Então, não é assim, à toa que ele tinha essa capacidade. Existem hoje livros sobre ele. Depois eu passo uns links aí para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. Então, o que acontece na manipulação fluídica, seja ela consciente ou não, é sempre através
de 3 coisas, ou de 2 coisas, né? Sempre o veículo da manipulação é o pensamento. Então, onde eu vou perceber o efeito do fluido? No pensamento. E qual o meio que vai permitir isso? Através do desejo, através da vontade. Então, aqui a gente vai fazer uma diferença, tá? A diferença entre desejo e vontade. Desejo é algo mais instintivo, é mais primitivo no ser humano. Todos temos desejos. Né? Esses desejos vão desde a coisa mais simples, como o desejo de tomar um sorvete, desejo de casar, desejo de arrumar alguém como companheiro, companheira, desejo de ter uma casa, desejo de se livrar de uma doença, desejo de se livrar de uma dor de cabeça, desejo de estar feliz. Então, nós temos desejos, né? E André Luiz vai mencionar num livro chamado Evolução em 2 Mundos, que o processo do pensamento do espírito se inicia através do raio da emoção e do desejo. Vejam que coisa assim, sutil. O pensamento da criatura acontece a partir do que André Luiz chama de raio, portanto é uma coisa que surge com uma possibilidade de radiação, mas vamos tentar entender a palavra, da emoção e do desejo. Então, emoções e desejos produzem fluido. Emoções e desejos geram fluidos. Sejam quais forem os desejos, quais forem as emoções, elas produzem fluido. Tá? Então, nós somos uma usina permanente de produção de fluido. E esse fluido que nós produzimos, o fluido magnético, em nós, ele se estrutura, ele tem forma, ele tem características graças ao pensamento. Então, quando eu falo assim, eu pensei numa laranja, nesse momento estou pensando numa laranja, dou uma forma para a laranja, podem acreditar que essa forma da laranja está no meu perispírito. Então, por exemplo, não sei se vocês estão, deixa eu ver se vocês conseguem me ver aqui, que eu ponho a minha tela um pouquinho na frente. Ó. Então, por exemplo, eu vou pensar numa laranja. Neste momento em que eu estou pensando numa laranja, se eu quisesse localizar, tocar a minha laranja, eu vou tocar na minha laranja que eu estou pensando, certo? Onde ela está? Ela está aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tá? Se eu virar aqui, só para vocês terem uma ideia de perspectiva, aqui está a minha laranja. Eu criei uma laranja e ela está aqui nesse momento, nesse local. Vocês podem achar estranho fazer isso, mas quando nós criamos os pensamentos, nós não criamos ele em lugar nenhum. Nós criamos ele no perispírito. E é possível localizar isso. Né? Toda vez que você cria uma ideia, pensamento, esse pensamento ele se estrutura, ele tem uma forma, ele tem um jeito, e ele está em algum lugar. Então, o desejo, junto com a emoção, dão surgimento à matéria-prima que forma o pensamento. Só que, à medida que o espírito evolui, através da disciplina, através dos obstáculos em que ele reconhece o obstáculo e decide vencer o obstáculo, criando para isso uma organização, criando para isso, estruturando para isso um planejamento e levando a efeito o seu planejamento até a realização, isso tudo vai disciplinando a capacidade mental do espírito. Portanto, ele enriquece a sua vontade. Então, a vontade surge a partir do momento que o espírito é capaz de, não apenas ter desejos, mas organizar-se a partir dos desejos. Também. E aí, com a organização, ele consegue, na medida em que ele persiste, então vejam, a vontade não é um processo que acontece assim, instantaneamente, são necessárias, às vezes, muitas reencarnações para o espírito estruturar a vontade dele. Mas quando ele consegue a estruturação da sua vontade, ele passa a ter uma ferramenta mais eficiente de manipulação fluídica.
Então, nós vamos dividir, assim, desta maneira, 2 tipos de pessoas. Para quem faz palestras, é fácil de perceber isso, tá? Eu, quando vou fazer palestra, eu sempre identifico 2 grupos de pessoas. Existem aquelas que me acompanham o raciocínio, e eu noto que elas acompanham. Na verdade, tem 3, né? Mas eu não vou falar a terceira, não. Essa pessoa me acompanha, mas ela me gasta, ela me desgasta. Eu canso, porque eu preciso emanar uma quantidade enorme de pensamentos, de fluido, para esta pessoa me acompanhar o raciocínio. E eu sinto o desgaste. Tanto é que tem palestra que termina, eu estou suando, eu estou cansado, eu estou esgotado. Mas há aquelas pessoas que não só me acompanham, elas devolvem, elas realimentam o meu pensamento. Então, elas me realimentam de fluidos. Essas 2 pessoas, poderíamos dizer que são pessoas, assim, que mentalmente são mais distraídas ou que mentalmente são mais disciplinadas. Tá? Então, essa é uma diferença que existe e é muito importante a gente perceber para que a gente saiba como acontece essa manipulação fluídica. Tá? Até aí, tá tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Quer dizer, eu vou tentar, né? Quando você falou da laranja, que a gente imagina, pensa na laranja, é como se tivesse um aglomerado de fluidos formando essa laranja. É isso, mais ou menos? Uhum. Isso. Então isso formou alguma coisa palpável em uma outra dimensão? Exatamente. Palpável, identificável, enxergável. Porque aqui, por exemplo, aqui está dentro do seu pensamento. E você formou, né? Agora, numa dimensão, ela tem matéria. Não é matéria, né? Ela está formada, então. É matéria. Mesmo. É matéria? É matéria. Pode dizer, é matéria. A gente vai ver daqui a pouquinho. Por isso que você, então, falou no slide anterior, que você fala aquilo que a gente pensa, né? A lei de causa e efeito, né? Que em algum lugar esse pensamento foi parar, se transformando em matéria. Mais ou menos isso. Exatamente. Isso mesmo. Não, perfeito. Tá. E aqueles espíritos que estiverem na mesma vibração, na mesma onda mental, como a gente vai ver, eles são capazes de enxergar, identificar a natureza e até contribuir. Entendeu? Então tá. Falou, obrigada. Então, beleza? Imagina. Então, nós temos 2 mecanismos. Vanderlei. As pessoas têm desse. Pode falar. Rapidinho, é só para eu conseguir entender uma coisa aqui, é sobre sintetizadores. Você comentado que nós temos capacidade de energia. Tá falhando, né? Tá agora. Pode falar. Tô ouvindo. Tô te ouvindo, pode falar. Vindo. Sim. Você comentou que nós temos a capacidade de produzir início, você tinha comentado sobre o Felipe, né? E a minha questão é sobre se eles usam as próprias energias ou eles retiram essa energia de algum lugar para fazer a magnetização, como explica no livro dos médios. Certo. Então, Felipe de Lyon tinha uma grande capacidade de manipulação fluídica por causa da sua capacidade, da sua vontade extraordinária, né, em função das reencarnações que teve. Sempre há uma manipulação em que você utiliza fluidos do ambiente, materialmente falando, da natureza, dos elementos presentes, das outras pessoas presentes, mas não é um processo necessariamente, assim, como é que eu vou dizer, agora eu vou lá na natureza buscar o fluido, agora eu vou lá na floresta buscar aquele fluido, agora eu vou lá naquelas pessoas, não. Os fluidos se identificam por algumas particularidades. O espírito,
conhece instintivamente, ele conhece o que precisa. Sabe quando você quer fazer um bolo, você não sabe fazer, você não tem uma receita, na verdade, mas você sabe fazer um bolo? Você consegue dizer qual é a quantidade? Exatamente. Então, é esse tipo de desenvolvimento que acontece. Ele tem a habilidade de saber a quantidade e qual é a natureza daquilo. E, obviamente, sempre estes espíritos têm espíritos que o acompanham no trabalho de cura, por exemplo, que diz respeito a muitas pessoas. Então, ele tem a assistência espiritual que lhe provê os fluidos que precisa. Entendeu? Então, ele deseja, sente que precisa daquilo, a equipe espiritual traz para ele aquilo lá. Tá, diferente do passe que passa através de nós, né? Nós somos condutores para transmitir isso. Não, é o mesmo mecanismo. O Felipe de Lyon deseja, ele contribui com os fluidos dele, obviamente, né? E essa mistura é que age no sentido da cura. O passe também. Quando você dá o passe, você oferece os seus recursos fluídicos, tá? O que você não faz é aplicá-los. No passe convencional da casa espírita, que é só de imposição das mãos, você não aplica, no sentido de manipular. Você doa, mais doa do que qualquer coisa. Mas há a possibilidade de você fazer a manipulação no sentido de passe rotativo, passe dispersivo, passe longitudinal, toque. Então, na verdade, é uma escolha das casas espíritas. Né? Então é uma escolha, não é uma... não, é uma escolha, de jeito nenhum. Isso não existe uma cartilha de que está errado fazer isso. Porque a impressão que passa é que ele tira dele mesmo no magnetismo, né? Tá, eu entendi. No caso do médium, do médium que dá passe. Do magnetizador. Porque é uma profissão isso. Isso, exatamente. O magnetizador, ele tem uma abundância, uma capacidade de emanação fluídica. Segundo alguns, que não está nas obras de Kardec, né, estaria nas obras do esoterismo, existe o que se chama de uma tela búdica, uma espécie assim de uma tela em torno do perispírito, na aura, na verdade, na aura, que protege a gente é como se fosse uma película que não deixa qualquer pensamento ou sentimento do mundo espiritual interferir. Então, é uma proteção. Então, algumas pessoas nascem com essa tela rompida, com essa tela mais fina, vou usar essa imagem que não me ocorre agora, tá? De tal maneira que ela sofre, ela capta, e existe maior transferência, trâmite de pensamentos e sentimentos do mundo espiritual para o perispírito dela e vice-versa. Então, ela está mais aberta. São os médiuns que têm capacidade de doação de ectoplasma, principalmente. Esses médiuns costumam ser, dependendo da pessoa, né? Eles têm uma facilidade enorme de perder fluidos. Eles normalmente são pessoas arredias, desconfiadas, pessoas que mostram que já sofreram muito, então eles ficam desconfiados, e são pessoas que são bastante perseguidas pelos espíritos, principalmente porque são, via de regra, médiuns que trouxeram de outra encarnação grandes problemas kármicos. Então, por exemplo, dar um exemplo a vocês, Ivone do Amaral Pereira, que por causa do suicídio repetido, né, ela criou uma situação para o perispírito dela com uma facilidade enorme de fazer essa troca. Tá? Então, sim, o magnetizador é alguém que tem uma grande capacidade de doação fluídica. Ao mesmo tempo, ele tem uma vontade educada, ou mais educada do que o normal. Então, ele consegue manipular o fluido, sim, dele mesmo. Quando esse magnetizador, pela sua postura, pelo seu desejo, pelo seu compromisso, né, se decide a aplicar suas energias segundo a ética cristã, segundo o que Jesus recomenda, ele faz jus a uma companhia fluídica de espíritos, né, uma companhia de espíritos que potencializam enormemente a capacidade fluídica dele. Então, essa pessoa pode fazer grandes obras de cura por causa dessa ação
combinada dos espíritos e dos fluidos que ele traz. Entendeu? Tá bom? Entendi, perfeito. Desculpa, às vezes eu não vejo você, se eu estou olhando aqui, a tela de vocês está do lado aqui para mim. Não, agora ficou muito claro mesmo. Bom, então... Silvana, eu posso perguntar um negócio? Você está escondido aí? Já pode, claro. Aí você está escondido atrás do Ailton. Pode falar, Silvana, enquanto você estava falando do magnetizador, do passe na casa espírita, da gente concentrar, como na laranja, e eu envio essa laranja e ela se constrói em um outro espaço, acontece a mesma coisa, Silvana, quando eu me concentro para fazer um passe à distância. Quando eu estou pensando nesses fluidos numa pessoa que está doente no hospital, esse tipo de coisa, eu faço esse mesmo processo? Exatamente o mesmo processo, e Swedenborg, nos livros deles, nas explicações e exemplos que Swedenborg dava, ele já mostrava isso. Você faz exatamente esse processo. Depois vocês vão ver que todos nós temos uma onda mental. Tá? A gente, do mesmo jeito que o peixe vive na água, cada um de nós vive numa água, num oceano mental, que um espírito chamado, que Pietro Ubaldi chamava de Nuris, N-O-U-R-E-S, que é as correntes de pensamento. Então, cada um de nós vive numa onda mental. O que acontece? No momento em que duas pessoas que estão numa mesma onda mental pensarem uma na outra, ou pensarem com o desejo que uma receba algo da outra, existe, então, essa produção, essa materialização do pensamento do emissor no campo do receptor. Pode trazer alívio, como pode trazer dor. Pode trazer conforto, como pode trazer problemas de desconforto e etc. Né? É assim também que os espíritos obsessores atuam em nós, produzindo em nosso campo mental, porque temos uma sintonia com eles, determinadas formações fluídicas que vão produzir uma série de sensações desagradáveis, tá? Quando cai no campo das sensações. Mas pode chegar a ser tão intenso que ele se apropria, inclusive, do sistema endócrino ou sistema nervoso do perispírito, né? Aquela parte que controla esses sistemas no corpo. Então, a coisa fica mais intensa, a coisa fica mais difícil. Mas é o mesmo processo. Tá? Muito bem. Posso continuar, gente? Tá. Então, olha lá. Aqui eu coloquei também, aí já é o texto lá da Gênesis de Kardec, né? Vejam que interessante. Quando eu manipulo o fluido, na verdade não é um trecho de Kardec, desculpa, é um trecho meu mesmo, que eu peguei lá da Gênesis e coloquei com umas palavras aqui. Mas quando o espírito, consciente ou inconscientemente, ele manipula fluidos, ele faz 3 coisas. Por isso que está destacado. Eu aglomero, quer dizer, eu concentro. Eu combino, portanto, eu tenho 2 tipos de fluidos, eu combino e formo um terceiro, como uma reação química. Ou eu tenho um concentrado e eu disperso. Tá? Tinha um concentrado e eu disperso. Então, vou dar um exemplo assim. Uma pessoa está com um problema de congestão. Tá? Pode ser que a sensação da congestão... Não, congestão não. Vamos pegar uma pressão no peito, uma opressão. Como se tivesse alguma coisa apertando o peito. A pessoa deve estar com uma ansiedade, algum problema. Se você olhar no campo do perispírito, você vai ver que existe uma concentração fluídica naquela região que impede a livre circulação das correntes que deveria estar acontecendo, provocando uma sensação de apertura. Quando você impõe a mão, ou você direciona de uma certa maneira, você dispersa esse aglomerado. Tá? Então, esse é o efeito que é possível de conseguir. Agora, por que ele se aglomerou? O fluido só se aglomera quando existe em quantidade suficiente de uma mesma natureza. Então, por exemplo, se eu ficar com raiva e pensar
com mágoa de alguém, eu vou produzir fluidos de uma natureza igual. À medida que eu produzo uma quantidade maior desses fluidos, o meu perispírito, naturalmente, ele tem mecanismos para você liberar isso, né? Lembra? Você pode ler um livro pesado sobre o Sol, e o Sol, com a sua irradiação, ele vai destruindo, desfazendo sua construção mental pesada. Mas quando você produz uma concentração enorme, a ponto de saturar o perispírito, você pode, então, já que os fluidos têm propriedades de aglomeração, eles se atraem, eles se materializam, então eles formam concentrados em determinadas partes ou centros de força do corpo. Então, uma pessoa que tem pensamento de mágoa, em que ela fica com aquele pensamento durante muitos anos, ela vai produzindo uma materialização dos fluidos no seu perispírito, a tal ponto que um belo dia ela começa a ter problemas orgânicos, ou seja, são problemas agora de ordem psicossomática. Antes estava no mundo mental, foi para o corpo físico. Tá? Então, isso é uma coisa que é facilmente identificável quando você tem evidência, um tipo de mediunidade aí, nessa capacidade de perceber, de ler a aura da pessoa. Então, nós podemos aglomerar os fluidos, nós podemos dispersá-los, ou nós podemos combinar as naturezas, de forma consciente ou não. Tá? Outra coisa interessante aqui é que, nesse conjunto de aglomeração, de dispersão, de combinação, o espírito, eu, você e todos os desencarnados, a gente consegue olhar e identificar que aquilo tem uma aparência, tem uma forma, tem uma cor e tem uma qualidade. Isso é extraordinário, tá? Porque até então o pensamento era uma abstração na filosofia e mesmo na psicologia. É uma abstração, ela não tem uma realidade substancial. O que eu estou afirmando aqui, através da Gênese, o pensamento do espírito tem realidade substancial. Ele é alguma coisa. Ele é o quê? Uma manipulação, uma transformação do fluido universal. Tá? Então, baseado nisso, tá, a gente vai para a manipulação, efetivamente, dos fluidos magnéticos. E, como eu falei, existe, no caso do espírito que tem a vontade já mais desenvolvida, aquele espírito que, eu não sei se vocês entenderam essa vontade mais desenvolvida. Quando você começa a trabalhar na casa espírita, é muito importante trabalhar. Por quê? Porque vão dizer assim, é fazer o bem. Fazer o bem faz bem. Mas tem um fator mais importante do que isso. Os trabalhos da casa espírita, que são trabalhos voltados ao bem, eles têm duas virtudes. Primeiro, eles estão na direção da ordem divina. Então, como disse Leon Denis, né? Tudo pode o pensamento, tudo pode o homem quando vai na direção da vontade divina. Então, o trabalhar no bem é trabalhar na direção da ordem divina. Você está se harmonizando com a ordem divina. Mas você está fazendo outra coisa. Quando você assume um compromisso e você começa a persistir no compromisso, e aí, não é crítica a ninguém não, tá? Mas é o que eu tenho observado ao longo dos anos, principalmente dos médiuns. Né? Infelizmente, eu tenho visto aí que não é por má vontade, mas é uma falta de conhecimento espírita tão grande que o indivíduo acha mais importante numa festa ou num compromisso que ele considera social, etc., do que, por exemplo, ir na reunião mediúnica. Como eu falei, eu não estou criticando, mas mostra uma falta de compreensão completa. Porque, veja bem, gente, nós não estamos na Terra por alguns anos. Meu corpo é perecível, tudo é transitório, inclusive a minha família, inclusive meu marido, minha esposa, meus filhos, tudo passa. Não é meu filho, não, é filho coisa alguma. Ele é alguém que está na sua vida por algum tempo, não quer dizer que não vai estar depois. Mas vejam como a gente quer se apropriar, se sustentar, segurar nas coisas que passam e que são transitórias. Se tudo isso é verdade, e aquilo que eu faço, de fato, num trabalho de mediunidade, no atendimento ao espírito, na interação com a realidade espiritual, treinando a minha capacidade de percepção, treinando a minha capacidade de me manter naquele ambiente por mais tempo, treinando a minha vontade,
gente, com efeito para a eternidade, que sentido tem eu, por qualquer motivo, desistir ou deixar para outro dia? Então, eu vejo muito claro isso, não, assim, não é nenhum no centro do GEPAL, não. Em todos os centros espíritas, os médiuns são pessoas com grandes problemas de vontade. Vou repetir. Os médiuns são espíritos que têm grandes problemas com relação à vontade. Precisam aprender a se comprometer, entender por que se comprometer é importante e firmar o pé. Porque não existe nada que tire você de uma reunião mediúnica, a não ser você mesmo. Tá? Então, é uma questão de maturidade. Mas, se ele não fez nessa encarnação, eventualmente um dia vai acontecer. Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, o que vai ser. Mas veja, então, é muito importante que a vontade seja o nosso instrumento. E a gente, ao entrar na casa espírita, a gente está desenvolvendo a vontade, por estranho que pareça, ao se comprometer com o trabalho. Então, de novo eu digo, como é que eu sei que eu estou desenvolvendo a vontade? Quando eu tenho desafios pela frente. Porque ir no centro espírita, assistir palestra, já é usar a vontade? É. Porque você tem que acertar um horário, você tem que se dispor a ir, etc. Mas tem mais passos além deste. Então, quando esse espírito começa a desenvolver a sua vontade, com essa vontade, ele pode fazer essas duas coisas aí. Ele pode dar uma direção para aquela emanação fluídica, no sentido de irradiar para alguém, ou para alguma finalidade. Espera que alguém entrou aqui agora. E ele também pode aumentar, pode potencializar aquele fluido. Tá? Dar uma direção tem a ver, então, com a intenção. Né? Pensar em tal fulano, pensar em tal situação, pensar no grupo mediúnico. Então, quando você pensa no grupo mediúnico, irradia para o grupo mediúnico. Quando você pensa na equipe espiritual, irradia para a equipe espiritual. Você está dando uma direção. Tá? A gente nota que as pessoas, quando estão dormindo, logo elas vão dormir, e muitas pessoas, ao dormir, não sabem para onde ir. Elas não têm direção. Tá? Alguns ficam em torno do corpo, outros ficam meio bobo, andando para lá e para cá. Não sei se já tiveram essa experiência. Eu já tive essa experiência. De me ver andando, assim, lá perto da rodoviária, lá perto do Mercadão de Ribeirão Preto, assim, e perdido, completamente perdido, assim. Eu sabia que eu estava no Mercadão, era madrugada, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu não sabia o que fazer. E eu nem lembrei que tinha Batuíra lá perto. Olha bem que estado de perturbação. Então, veja, então é muito importante, a gente está treinando essa direção quando a gente diz assim, vou dormir agora e eu vou fazer tal coisa. Eu vou dormir agora com essa intenção. Sempre ter uma intenção nas coisas. Isso vai desenvolvendo a sua capacidade de direcionar essa emanação fluídica. E essa energia maior aí? Como é que eu dou mais energia para um fluido? Né? A gente vai perceber que os fluidos, como eles são, segundo André Luiz, um tipo de matéria, mas é uma matéria que ele chama de matéria mental, e que essa matéria obedece às mesmas leis físicas que a matéria física, mas só que com interpretação diferente, a gente sabe, e eles mostram lá, eles mostram no livro, Mecanismos da Mediunidade, que a energia desse fluido tem a ver com a frequência. Puxa, o que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que vai assistir uma palestra e está lá quase em estado de hebetação, né? Aquele estado assim de quase dormência, assim, está dormindo. Não que a pessoa não goste, seja preguiçosa, nada disso. Às vezes o assunto está tão fora do campo mental natural dela que cansa ela poder acompanhar. Fala palavras difíceis, ela não entende os conceitos. Então, tudo isso vai criando uma postura na pessoa. E aí ela não consegue acompanhar. Então, o que ela faz? Ela fica lá produzindo calor, produzindo vitalidade. É um tipo de vibração. Mas se a pessoa está lá na palestra, ela raciocina junto, ela pensa, ela questiona, não briga, né? Porque tem pessoas que assistem a palestra e vai brigando o tempo inteiro. Não concordo, não aceito, etc. Isso não é estudar. Mas a pessoa acompanha, reflete, pensa, continua,
sai um pouquinho pensando por si mesma, ela volta depois. Esse processo aumenta a frequência da vibração. Tem energia mais forte, maior. E há um processo, por exemplo, que você está sofrendo, você está com aquela sensação assim de alguém que você ama, está em sofrimento. Tá? Você sabe que existe a lei de causa e efeito, você sabe que Deus cuida, mas você é mãe, você é pai, você é amigo, você sofre. E aí, você faz a prece. A sua prece é dotada de uma frequência altíssima. E quanto maior a frequência, mais energético é o fluido. Deu para entender isso? Então, você vai produzir uma energia maior com frequências maiores. E quais são as frequências que eu falei? Por exemplo, vitalidade, né, a que mantém a vida, a reflexão, a pessoa que faz o raciocínio, que faz a reflexão, e aquelas emoções mais profundas no sentido positivo, né? Eu posso sofrer vendo meu filho que está sofrendo, mas eu posso não desesperar. Eu sofro. Aquilo dói. Mas eu não estou desesperado. Então, a minha prece, ela tem um potencial, uma energia muito maior. Deu para entender isso, gente? Então, eu tenho dois cenários, como eu falei para vocês. Aquela pessoa que ela é mole, distraída. Tá? Isso é um termo de Kardec. Mole e distraída. Mole em que sentido? A pessoa que não tem opinião para nada, não pensa em nada, ela se acha incapaz de tudo. Então, a pessoa que ela naturalmente, ela não se definiu ainda com algumas coisas. Então, é uma pessoa distraída. Essa pessoa, que eu uso sempre, eu gosto de mostrar, quem que é o mole e distraído? É o adolescente. No início da adolescência, ele é mole e distraído. Ele é movido por desejos, mas o pensamento dele não está disciplinado. Ele vive nas ondas mentais de tudo aquilo que irradia sobre ele. Então, o adolescente, e por isso que o adolescente está bem agora, está mal depois volta a ficar bem. Os psicólogos dizem que é o processo de amadurecimento, mas por trás disso é a incapacidade ainda de manipulação dos próprios fluidos mentais. Então, ele fica nessa mistura, nessa coisa. Então, vem um pensamento forte, ele vai atrás. Chora, faz drama, quer se matar. De repente, vem outro pensamento feliz. Ele é o super-homem. E aí ele faz tudo que é possível. Ou impossível, ele é onipotente. Então, veja que interessante. O homem mole, distraído, então, ele produz uma corrente de si mesmo que é mole, fraca. Um fluido espiritual que está lá, mas não faz muita coisa, porque não consegue sair muito além. Porque também é dotado de pouca energia. O homem de vontade enérgica, esse indivíduo, como Kardec, quando eu falo homem de vontade enérgica, quem que eu falo? Kardec. Vontade enérgica, tem uma missão, vai até o fim. Não importa o que aconteça. O que não quer dizer que ele é teimoso. O que não quer dizer que ele é avesso às opiniões. Mas ele tinha um senso de propósito muito grande. Esse tipo de ser produz uma ducha, uma verdadeira ducha de fluidos, quando ele está atuando. Philippe de Lyon era dessa natureza, um homem de vontade enérgica. Então, dentro desse cenário de manipulação, né, a gente vai ver que existe uma dinâmica de movimentação desses fluidos numa pessoa. Tá? Então, vamos lá. Como é que é essa dinâmica? Então, 3 coisas. Dinâmica porque é uma movimentação. Tá? Primeiro de tudo, existe em cada pessoa uma região circunscrita, delimitada, em que eu identifico o perispírito daquela pessoa. Tá bom? Mas além que a gente poderia aqui, para usar uma imagem, é como se fosse o corpo da pessoa no mundo espiritual. Igual o nosso corpo, mas no mundo espiritual. Não é matéria orgânica. Mas é uma delimitação que você olha assim, é fulano de tal. Não sei se alguém aqui já lembra de alguma vivência fora do corpo. Quando você encontra uma pessoa fora do corpo, por exemplo, você olha para a pessoa assim, você reconhece a pessoa, mas dependendo da pessoa, ela está manchada. Eu já vi assim, eu olhei a pessoa, que eu vi que está manchada. Manchada por quê? Porque são os pensamentos. Ou às vezes ela está irradiando. Uma coisa linda. Parece que ela acendeu. Mas você vê a pessoa, mas ao mesmo tempo ela está acesa. Ela é feita de luz.
Mas é uma luz que não tira o contorno da pessoa. Então, esse contorno, tá, é feito de fluido. Então, quando essa pessoa, ela dilata o perispírito, ela exterioriza a sua onda mental. Então, o que é dilatar o perispírito? Não sei, talvez você já tivesse sentido essa experiência, principalmente os médiuns. De repente, você se concentra, e aí o que você sente? Você sente que infla, que incha. Né? Os médiuns têm muito dessa sensação. Ele incha. Mas não é só o médium que tem essa capacidade. Todo mundo tem essa capacidade. Com um pouquinho de treinamento, um pouquinho de cuidado, se você sentar em casa e fechar os seus olhos e tentar sentir o ambiente assim próximo de você. Aí depois o que você faz? Você imagina que você é algo feito de luz e essa luz vai enchendo o seu quarto. Aí essa luz vai enchendo a sua casa. Você efetivamente está fazendo isso. Você está dilatando o seu perispírito. Você está exteriorizando a sua onda mental. Então, o primeiro aspecto da dinâmica do fluido é a expansão. Mediante a concentração, eu expando o meu perispírito. Então, eu vou repetir. Eu preciso me concentrar. Todo mundo sabe o que é concentração? É quando o seu pensamento está focado numa única coisa. Quando o seu pensamento está girando em torno de uma ideia, em torno de um assunto, num processo de concentração que pode ser concentração, por exemplo, num objeto, numa vela, numa luz, típico da meditação, ou uma concentração do tipo, pensando num assunto, explicando um assunto para você mesmo. O que significa isso? Quando você faz esse processo, que a gente chama de reflexão, porque é você volta para você mesmo, né? Você pensa no assunto, mas volta para si mesmo. Você está pensando na ideia. Esse processo é um processo de concentração. E esses dois processos expandem o seu perispírito a tal ponto que sai de você uma onda mental. Então, embora a Edna falou que eu não consigo desenhar, ela tem razão, tá? Eu vou fazer um homenzinho aqui de novo, viu, Edna? E esse homenzinho, ele tem ao redor dele, lá, aquilo que a gente chama de perispírito ou aura dele, ó. E esse homenzinho, quando ele pensa concentradamente, ele produz uma espécie assim de saturação. É como se eu tivesse um canudo com água e sabão, né? E eu vou assoprando. O que acontece na ponta do canudo? Aquela bolha, ela vai crescendo, 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 estou saturando, vai crescer. Chegar um momento que essa bolha se desprende. Como é que ela se desprende? Ela se desprende na forma de ondas, né? De ondas em torno dele. Então, ó, são coisas assim, ó. São como se fossem bolinhas assim de sabão que vão se desprendendo para todas as direções aqui, simplesmente pelo fato dele ter concentrado. Então, essa expansão, que é consequência da dilatação do perispírito, que é consequência da concentração, é a primeira movimentação fluídica. Mas agora a gente tem que considerar uma segunda. Para que essa expansão acontecesse, ele precisou concentrar, ele precisou aglutinar, saturar. Então, o perispírito desse nosso amigo aí, ele é feito, né? Ele é feito de correntes mentais. Cada vez que ele pensa aqui, ele produz movimentações de correntes mentais em torno dele mesmo. Eu não tenho como desenhar aqui para vocês essas correntes mentais, mas eu estou tentando desenhar através dessa linha aqui. São correntes. Você pode imaginar essas correntes mentais como se fossem aquelas linhas, tá, em que se aplica a acupuntura nas pessoas, né, os vértices de energia e tal, as nadis. Então, existem linhas ao longo do nosso corpo que estão ligadas ao nosso campo vital. A mesma coisa você pode pensar quando você pensa. Você produz movimentação ao longo daquelas linhas de pensamentos. E estes pensamentos são o quê? Matéria mental, são elétrons mentais. Do mesmo jeito que uma corrente elétrica tem elétrons circulando no fio, nas minhas vértices, nas minhas nadis, eu tenho a circulação de elétrons mentais. O elétron mental,
né, esse elétron mental, ele produz, quando ele se movimenta, toda vez que o elétron se movimenta, ele produz a emanação de luz, tá? Então, se uma partícula mental como o elétron se movimenta, naturalmente ele vai produzir luz. Por isso que quando eu estou estudando um assunto, os espíritos conseguem identificar. Porque eles notam que a luz mudou, a qualidade, o tipo de luz. Passou de um verde confuso para um verde nítido, né, brilhante. Então, lembrando aqui, que todo mundo, ao concentrar, seja refletindo, seja meditando, produz correntes mentais. Estas correntes mentais, por uma propriedade física, produzem uma luz, produzem radiação de luz. E essa luz irradiada que forma a cor do nosso perispírito, a luz do nosso perispírito. Então, o segundo movimento dos fluidos é um movimento em torno da própria pessoa, formado por uma circulação. Então, você está literalmente mergulhado nos seus pensamentos cotidianos. Tá? E aí, combinando essas duas coisas, ou interligando isto, todo pensamento, tá? Lembrando lá, desde o começo que a gente falou, ó, eu tenho o raio da emoção, então nós temos uma emoção, eu tenho um desejo, que forma a origem, né? Isso forma a origem do meu processo mental, do meu pensamento. Isso aqui funciona como uma espécie de qualidade, como se fosse um tempero. Aí o espírito, né, quando ele pensa, o que ele pensa, que é o pensamento, a ideia, tem uma qualidade. Por isso que a gente coloca aqui a palavra especificação. Ou seja, quando eu pensei, eu dei origem a três coisas. Eu dei origem a uma forma, eu dei origem a uma cor, eu dei origem a uma textura. Tá? Todo mundo que pensa faz isso. Tá? A forma tem a ver com o grau de sofisticação intelectual, a textura tem a ver com o grau de precisão, que a pessoa consegue conceber uma ideia, e a cor tem a ver com a qualidade, com o cunho dos sentimentos por trás daquele pensamento. Então, por exemplo, um grande cientista como Albert Einstein, pensando em Deus, quando ele diz assim, Deus não joga dados, fazendo uma crítica à mecânica quântica, quando ele faz isso, o que acontece? Um grande cientista tem uma capacidade mental extraordinária, mas ele tem uma qualidade dos sentimentos. Tá? Agora, você pega a Madre Teresa de Calcutá, falando a mesma coisa, Deus não joga dados, ou Deus não atua ao acaso. Ela tem um sentimento de uma qualidade, de uma natureza diferente, portanto, dando uma especificação diferente ao pensamento. Dá para entender? A gente está ficando muito complicado isso aí. Tudo bem? Muito bem, então vamos em frente. Então aí, baseado nisso, recapitulando aqui, os três princípios gerais que vão governar a produção fluídica. Agora vamos entender, quando eu falo produção fluídica, eu estou falando produção de pensamentos. Então, eu acho que agora já dá para perceber. Fluido magnético, o que é? Pensamentos. Produção de fluidos magnéticos, pensamentos. Três princípios gerais, então, por causa da dinâmica dos fluidos, vão governar essa produção. Qualidade dos pensamentos, natureza dos pensamentos, assim, em termos intelectuais, e a precisão dos pensamentos. E aí tem um livro, para quem quiser, acha interessante, da Anne Besant, Formas de Pensamento, muito interessante, tá? André Luiz vai falar das formas de pensamento, Ernesto Bozano vai falar das formas de pensamento, mas a ideia, o que é? Você tem um pensamento, que tem uma forma, e ele carrega sentimentos. E o que faz o processo de atração são sentimentos. Tá? Então, só para a gente poder dar um exemplo disso, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos
por exemplo, de efeitos negativos de formas pensamentos. Quais seriam alguns efeitos negativos? Quer dizer, eu entrei em contato com uma forma de pensamento. Então, vamos criar um contexto. Fui na casa de um amigo, e esse amigo acabou de ter uma briga, assim, gigantesca com alguém naquela casa. Tá? E eu acabei de chegar. Eu vou entrar em contato com as emanações de formas, pensamentos de quem estava lá brigando. Lembra que sempre temos também desencarnados. Quais são as reações que poderiam acontecer? Então, quando eu entro em contato com a forma pensamento, eu sinto arrepio. Ah, olha só, então nem sempre é um espírito? Não, sempre é um espírito. Mas um espírito pode deixar na sua casa uma forma pensamento. Somente se você não faz uma higiene na sua casa constantemente. Ela pode estar cheia de formas pensamentos. E os espíritos até têm sofisticadas máquinas que fazem isso. Eles não precisam mais estar presentes. Eles podem deixar lá assim como você deixa um radinho na sua casa, né? Eles deixam lá um radinho irradiando, forma pensamento. Então, eu entro em contato, posso sentir um arrepio, posso ter uma alteração emocional, como eu estou falando de efeito negativo, eu posso ficar triste, por exemplo, subitamente, ou ficar muito eufórico, né? Eu posso ter uma sensação de não estar só. Por que isso aqui? Porque como a forma pensamento, ela traduz um conjunto de sentimentos, como é que a gente identifica um ao outro? Pelo sentimento. Eu sei que a Edna é Edna, o João é João, a Ailton é Ailton, porque cada um deles desperta em mim sentimentos. Então, eu reconheço a pessoa pelos sentimentos. E, portanto, eu posso, ao captar essas formas de pensamentos, me sentir como se tivesse alguém comigo. Posso ter mudanças físicas no meu corpo, aumento de pressão, diminuição de pressão, principalmente quando o meu perispírito, ele não só entra em contato, mas ele chupa, ele absorve, ele assimila a forma de pensamento. E ela faz parte do meu processo, da minha circulação, ela começa a fazer parte da minha circulação. Eu posso ter uma sensação de confusão mental, tá? Como eu mencionei para você, eu estava fora do corpo, mas eu estava confuso. Né? A confusão mental pode levar a acidentes inesperados, pode aparecer doenças que não tinha nada a ver com karma, não tinha nada a ver com ter que passar por aquilo, e posso até criar distúrbios na minha casa. Por isso, gente, você vai se mudar de casa, vai para outra casa, nunca se esqueça, né? Eu vou usar uma imagem horrível agora, mas é uma brincadeira. Não se esqueça da sessão de descarrego. Quer dizer o quê? Você tem que limpar fluidicamente o seu lar. Fazendo prece, fazendo estudo do evangelho por um tempo, de preferência constantemente, convidando os espíritos presentes para se estudarem junto, e vai mudando mentalmente o ambiente da sua casa. Tá? Tudo bem até aí? Essa gaiata que entra nessa, meu irmão. Bom, gente, olha, já são 8 horas, eu teria mais coisas aqui até para falar, mostrar umas imagens para o pensamento, mas eu vou deixar então para a semana que vem, para a gente não passar do horário. Tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, quer fazer alguma colocação, eu estou agora aqui aberto aos vossos comentários para a gente poder continuar. Uma sugestão para ela. Não. Ô, tio Vande. Pode falar. Eu queria te fazer uma sugestão, se for possível, né? Quando a gente pensa na irradiação, de uma forma geral, no contexto da prece, de vibrar pelas pessoas, eu estava comentando com a Ailton aqui, enquanto você estava falando, que a gente vai entrando nessa de macaco velho, a gente já não cai muito nessa esparrela de chegar na casa dos outros sozinho, né? A gente já assim, já se prepara para chegar, não é muito besta mais não. Né? A gente faz Jesus, o senhor abre a porta, depois eu vou. Então, se você pudesse, né, semana que vem, nessas formas, pensamentos, nesse jeito, nessa vivência da gente, exatamente focando isso, né? Quando a gente tem essa deslocação. Porque quando eu crio, eu vou ter que desmanchar isso aí depois. Em algum lugar eu vou ter.
Eu vou ter que Isso. desmanchar essas formas todas que eu crio, né? E Uhum. quando eu estou revertendo ela para um grupo de vibração, né? E é lógico, né? A maioria das vezes a gente recebe o pedido de oração, mas é muito pouco tempo que a gente vibra com uma Madre Teresa, sabe? E como é que a gente Uhum. refaz isso daí tudo para trabalhar nessa parte da vibração? Entendi. E Entendi, Ellen. como, e Eu... como, ah, fa- e eu Pode falar. só queria dizer que seu hominho continua feio, mas as emanações dele estavam bonitas. Né? Não é fácil fazer porque aqui é assim, eu tô com mouse, né? Aham. Então fica difícil fazer aqui com mouse. Mas então tá, gente. Eu entendi aí a sua sugestão, eu acho que é bem-vinda, e só vou lembrar, até para encerrar aqui, eu só vou lembrar uma coisa, a gente cria o tempo inteiro formas de pensamento, o tempo inteiro, tá? Você vai num cinema, uma forma de pensamento. Você vai num bar, por exemplo, para beber, uma forma de pensamento. Você vai visitar alguém que você tem uma expectativa, você criou uma forma de pensamento. Então, isso é normal. Criar formas de pensamento é um processo normal. Agora, quanto tempo duram as formas de pensamentos criadas? Isto que é importante, tá? Então, espíritos que têm uma vontade estruturada, mas uma moralidade subdesenvolvida, são capazes de dar persistência às formas de pensamento. Tá? Você, quando tem um hábito negativo de ficar em torno de ideias negativas durante muito tempo, você cria e persiste formas de pensamentos no seu ambiente, no seu perispírito, no seu ambiente. Então, naturalmente, gente, a natureza tem meios de eliminar fluidos e formas de pensamentos. Uma caminhada no sol, uma prece, o hábito de prece constante, tudo isso dissolve formas de pensamentos negativas. Mas, algumas situações precisam de cuidados mais intensos, que são aquelas em que eu mesmo vitalizo as formas de pensamentos negativos. Por isso que é importante que a gente entenda que o trabalho de irradiação, ele é mais do que irradiar em benefício de alguém. É criar um hábito mental que me torne capaz de irradiar em benefício de alguém. Acho que isso deu para entender, né? Isso é uma coisa importantíssima que a gente às vezes não se dá conta e que infelizmente pode responder pelo fato de eu não ter o efeito que eu gostaria, né? Não percebo aquele efeito, tá? Mas acontece. O Vanderlei, efeito acontece, sempre acontece. Oi. rapidinho. O que eu acho bem interessante nisso tudo, né, é que a gente não perca de vista por que é que nós estamos estudando isso, né? Porque a gente vai desenrolando o tema, pode ser que assome em vários de nós aqui uma sensação de ser refém disso daí, né? Quando na realidade o mecanismo está demonstrado e que é plausível e é desejável, né? Que nós sejamos os agentes disciplinadores disso, né? Perfeito, João, isso Né? mesmo. Porque para que a gente não se Perfeito. sinta refém na realidade, nós estamos conhecendo essa realidade para que a gente possa exercitá-la com mais segurança ou com mais qualidade, sei lá como é que né? Isso. Saber, Uhum. entendendo todo o caminho que a gente tem pela frente, né? Mas Uhum. isso daí é um dos pilares da evolução. Uhum. Esse é o propósito da gente. Usa sempre a imagem, gente, de um médico. Qual é o papel do médico perante o paciente? O médico é a autoridade de cura, não é? Você vai para o médico, qual é a sua esperança?
Ele vai me curar. Por que ele vai te curar? Porque ele representa uma autoridade e ele tem conhecimento. Então, mentalmente, o médico produz, deveria, né? O médico produz uma irradiação em você. Mentalmente, ele induz você a um estado de cura, predispondo você a um estado de cura. Esse é o papel do médico e do curador. O grande papel dele é esse, ele mostrar um roteiro e criar um estímulo. Então, nós estamos fazendo isso. Então, o professor faz isso, o médico faz isso, o dirigente da casa espírita faz isso, e o médium faz isso para o espírito, quando está em atendimento. Então, a gente acha que o médium é passivo, né? O médium não é passivo, não, gente. O médium, ele tem um grande papel de ser o estimulador para o espírito em comunicação. Então, isso isso torna, não sei se vocês concordam comigo, mas isso dá uma nobreza à nossa vida. A partir do momento que você concebe que esse meu quarto, essa minha casa, ela é o resultado da emanação mental que eu produzo, olha que beleza! Agora eu vou fazer isso com conhecimento de causa. E vou fazer isso com os meus irmãos, com meus amigos, minha família. Já dizia Emmanuel, né? Se uma pessoa na família tiver um padrão mental assim de produzir um movimento desse, todos são beneficiados. Mesmo aquele que não é espírita, que não acredita, que acha que é uma bobagem, etc. Mesmo eles se beneficiam. Então a gente não pode deixar de valorizar, de entender o nosso papel. Foi muito bom o que o Long falou. A gente não deve se intimidar. A gente não deve achar que não é capaz. A gente tem que compreender o momento que chegamos na nossa história evolutiva, que é o momento de olhar para o redor de você e não ver mais coisas, apenas. Ver a capacidade de dar parte de você, essa emanação fluídica, quando ela tem uma natureza positiva. E se não tiver, se você se pegar que nem eu, por exemplo, estou na rua e tal, fazendo no trânsito, quase que falando um palavrão porque o cara deu uma cortada e tal. Mesmo assim, não se desanime. Porque não é simplesmente ficar o tempo inteiro bem. É sempre buscar ficar bem. Então, essa é uma atitude importantíssima para a gente aqui desenvolver a capacidade de emanação fluídica e sustentação. Tudo bem? Falei bastante. Eu poderia falar alguma coisa? Claro. Eu sou a Sandra Solano, a dona Edna me conhece, né, dona Edna? A gente conversou no banco da praça. E eu tenho até vergonha de falar, mas o que aconteceu comigo a semana passada, quando eu ouvi a sua prece, Vanderlei, eu fechei os olhos, eu me concentrei, e não era a sua voz que eu ouvia. Parecia uma outra voz. É estranho, parecia a voz de Chico Xavier. Uhum. A gente tem, Sandra, a gente tem, assim, a capacidade de perceber mais do que a vida física, sempre. E quando você percebe aspectos da vida espiritual, você vai ver na próxima semana que todo mundo faz uma tradução. O que é uma tradução? As formas de pensamento, por exemplo, a voz que você ouviu, ela eventualmente não era só minha, havia a presença dos espíritos. Mas cada um de nós traduz aquilo conforme o sentimento que aquilo desperta. Então, por exemplo, às vezes o Chico, que desperta em nós um sentimento muito bom, né? Quando eu escuto, aquela imagem dele me vem, porque o sentimento que eu carrego está associado a ele. O que eu quero dizer é que eu não sei se o Chico estava, não estava, mas isso não importa. O que importa é que a gente tem uma qualidade de sentimentos que permitem a gente trazer a nosso campo mental figuras ilustres, nobres e elevadas. Né? Quando eu escuto, por exemplo, Divaldo, a mesma coisa acontece, eu sinto uma emanação fluídica, vamos dizer assim, um choque. Mas não só escutando o Divaldo. Quando eu leio, por exemplo, a grande síntese de Pietro Baldi, é a mesma coisa. Eu sinto uma movimentação fluídica, e não tem voz de ninguém. Então, lembra sempre disso.
você sempre tem que olhar a natureza do sentimento. Isto que é importante. Pode ser que lembre uma pessoa, pode ser que lembre alguém, não se atenha a isso, tá? Não se atenha ao aspecto de ser fulano, ciclano, mas sim a natureza do seu sentimento. É bom? Foi algo que fez bem? Comunicou a você alguma coisa saudável? Então, ótimo. É a presença espiritual de Deus, dos amigos que gostam de nós e do nosso compromisso de aceitar, recolher e pôr à frente tudo isso. Tá bom? Tá bom. Eu tinha vergonha de falar. Imagina, pode falar à vontade aqui. Eu não tenho... E, ó, vou ser honesto com vocês. A Edna, eu acho que a Ailton conheceram o Chico, né, Edna? Eu não conheci. Mas eu acho que o Chico teria mais que fazer do que ficar aqui perto de mim, pelo menos, né? Também não conheci. Mas ela realmente, ele tem uma presença indubitável hoje em dia no movimento espírita, né, de uma maneira geral. Bom, gente, então, olha, já são 8h13, imagina. Eu agradeço muito, gosto muito do estudo aqui, mas é só para a gente atender realmente ao compromisso horário, que eu sei que pessoas que têm horários aqui não vão poder ficar, então não é legal. Eu vou encerrar o nosso estudo, vou fazer uma prece e convidar vocês. Aí, só deixa eu tirar uma dúvida, gente. Laís, semana que vem é um feriado, né? Mesmo. A gente vai fazer... Então, eu só queria saber, porque às vezes o pessoal emenda, né? Eu não vou a lugar nenhum, vou ficar em casa. Então, eu só queria confirmar com vocês se a gente vai fazer o estudo na sexta ou vai levar para outra semana. Não, fazemos na quinta, fazemos na sexta mesmo. Eu já estou à toa mesmo. Fazendo assim. Na sexta mesmo. Já estou à toa. É isso aí. Mesmo porque, Vanderlei, a gente leva o celular para qualquer lugar. Velho, tem razão. É onde tem desculpa, né? Não tem mais desculpa. Oi? Todo mundo concorda? Mostra. Sim. 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 Confirmado. Tá, gente. Então, na sexta-feira, normal para nós. Bom? Combinado. Até vamos aproveitar, né, pelo dia, pela data festiva, pela data em si. Vamos lembrar dos espíritos, né, que certamente há muita movimentação por causa das orações que essas datas, elas movimentam. Então, a gente pode lembrar disso e fazer isso, né? E na semana passada eu pedi para vocês lembrarem da sua casa, vocês criarem um espaço na sua casa, um espaço de oração, um espaço em que você tem um hábito de se recolher e falar com Deus. Olha que coisa bonita. Pensa um pouquinho nisso. Olha a liberdade que você tem, que eu tenho, apesar de tudo que possa ter acontecido. Eu nunca vou esquecer disso que o Espírito disse. A alma mais sórdida, no momento que faz uma prece, cria uma irradiação que sai dentro do coração e vai ao céu. Porque as frequências de uma prece, a vibração dos fluidos de uma prece é extraordinariamente elevada. Olha que coisa extraordinária que a gente tem em nossas mãos. Então, com essa ideia, com esse pensamento, eu vou convidar vocês, nesse momento, a gente fazer a nossa prece e fazer pensando nas pessoas que precisam de força, coragem neste momento, tá bom? Então, eu vou fechar minha câmera e vou deixar só o áudio para a gente poder fazer a nossa prece. Senhor, que neste momento irradia para o mundo inteiro, com suas vibrações sagradas de amor e de harmonia. Olhamos ao nosso redor, Senhor, e vemos os espíritos atuando o tempo inteiro,
cuidando das feridas morais, sustentando as lágrimas de desespero, abrindo os braços aos corações feridos pelas decisões infelizes de vidas passadas. E em nenhum lugar percebemos o julgamento, a crítica. Em nenhum lugar há a exceção, a preferência. Mas o homem, Senhor, insiste ainda em, fechando os olhos, criar mais sofrimentos, mais prisões, mais situações de desespero. Por isto, Senhor, o nosso pensamento, o nosso amor, a nossa dedicação são tão importantes hoje, porque atuamos diretamente no mundo material. Então, Senhor, ensina-nos a olhar ao nosso redor e não enxergar apenas a dor e o sofrimento. Ensina-nos a enxergar a luta e a elevação. Naquele que caminha sem mim, ele se liberta de um passado culposo, em que abandonou tantos ao desdém. Aquele que se encontra no leito de uma cama sofrendo, para cada angústia e dor do seu corpo físico, uma luz se acende no seu perispírito e logo mais, refeito do susto e do choque, ele poderá vibrar, voar e andar com tamanha liberdade que nunca sonhou imaginar. Que aquele que se encontra lutando com a vida física, trabalhando todos os dias no anonimato do operariado, na insegurança de quem ensina, no descaso daqueles que fazem o seu serviço de atender às necessidades dos doentes, muitas vezes lutando com tremendas dificuldades materiais, cuidando de famílias inteiras, com um mínimo ganha-pão. Senhor, nós que temos a condição material, a condição emocional, até a condição espiritual, faz com que em nossos caminhos encontremos essas almas queridas num posto de atendimento, num hospital, numa banca de jornal, na padaria, na esquina, na rua, no meu vizinho, no centro espírita, onde quer que seja, Senhor. E que pensemos neste instante nos pensamentos que vinculam Deus no meu coração para o Deus no coração daquela pessoa. E que eu sinta amor por elas, admiração pelo seu esforço, que eu possa ajoelhar-me diante de tamanho sacrifício, porque assim compreenderemos que a compaixão e a dor caminham juntas, e que o sofrimento não é o pior mal do mundo. O descaso, a indiferença consigo próprio, é a maior tristeza para o espírito. Por isto, que nesta noite, o nosso coração, dirigindo-se àqueles que sofrem, acenda uma luz no coração daqueles que sofrem, porque já está acesa em nossos próprios corações. Obrigado, Senhor, por estes amigos queridos, pelos espíritos que trabalham incessantemente em época de pandemia. Mas, acima de tudo, Senhor, obrigado, porque estamos vivendo e daqui a pouco, cedo ou tarde, estaremos no mundo espiritual, testemunhando para nós mesmos a continuidade da vida e olhando para trás. Não importa se houve muitos erros ou se acertamos sempre.
que importa é o compromisso. O compromisso que sentimos que temos agora contigo. Contigo, com Deus e com o amor. Acende em nós, Senhor, a chama do amor. E que, olhando para os nossos amigos, não passe um pensamento de reprimenda, de crítica. E que entendamos que todas as almas sofrem. Todas as almas testemunham. Portanto, todos são dignos do amor e da consideração de Deus e dos homens. Muito obrigado, Senhor, por Jesus, pelo Espiritismo e por aquele Espírito amigo ao nosso lado, que se decidiu um dia acompanhar-nos a vida, a evolução, a trajetória, a quem chamamos nosso Espírito amigo, nosso Espírito protetor. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigo. Obrigado, queridos. Que assim seja. Que assim seja.